Estudar em Singapura deve ser fantástico para uns e um tormento para outros, porque é difícil encontrar uma escola que não tenha um passado sombrio e que não esteja hoje em dia cheia de assombrações. Então fica aí, essa noite a gente vai conhecer algumas dessas escolas com seus fantasmas de guerra atormentados e até uma delas que uma criatura horrenda assombra um lago. E as duas últimas são incríveis. Mas para não esquecer, já deixa aí seu like pra gente. Boa noite, eu sou a Doutora Plague, abrindo as portas do sanatório. Sejam muito bem-vindos às Escolas Assombradas de Singapura. Singapura é uma cidade-estado insular, quer dizer que está em um arquipélago, ao sul da Malásia. Não é cidade, não é país, mas é um lugar rico. Bonito, que começou como uma vila de pescadores. A população de mais de 5 milhões de habitantes divide espaço com muitos fantasmas, criaturas e assombrações, reflexos de um passado não tão tranquilo assim. Entre muitos e muitos lugares assombrados estão as escolas, as guerras, os assassinatos, pessoas tirando a própria vida. Tudo isso faz parte das construções e os alunos ou aprendem a lidar e a conviver com o sobrenatural ou morrem do coração um pouquinho a cada dia. Por exemplo, a Escola Politécnica Nanyang é conhecida por um elevador que precisou ser proibido aos alunos, porque sempre para sozinho, no terceiro andar. Coincidência ou não, é lá onde os cadáveres para pesquisas ficam guardados. Outra escola com atividade sobrenatural é a secundária Loyang, onde o banheiro feminino do quarto andar precisa ficar com as luzes acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana, para evitar que os espíritos se materializem e ataquem as alunas. E a escola metodista feminina Paya Lebar tem um fantasma, no mínimo, diferente. Uma aluna tirou a própria vida na escola e, para homenageá-la, foi colocado em uma das salas um manequim parecido com ela, usando o uniforme. Os alunos começaram a relatar que o manequim mudava de posição, às vezes diante de todo mundo, mas os professores nunca acreditavam. Até uma manhã, quando uma professora chegou bem mais cedo na escola para corrigir provas e viu pelo cantinho do olho alguém passar pelo corredor. Como ainda era muito cedo para ter algum aluno por lá, ela decidiu ir atrás. Quase infartou ao ver que o manequim a esperava no meio do corredor. E essas são só algumas histórias dessas escolas que são bem conhecidas e que aterrorizam professores e alunos. Mas duas escolas em especial chamam a atenção pelos relatos ainda mais fantásticos. A escola secundária Chungcheng é uma escola que foi tomada e ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. O lugar virou um banho de sangue e os corpos eram deixados pelos corredores. Depois da guerra, o prédio voltou a ser uma escola, mas nem os alunos nem professores tinham paz, com as aparições de soldados mutilados e descarnados, com sons de tiros e gritos. E as coisas pioraram quando os alunos começaram a ser atacados, arranhados, empurrados pelas escadas. E os ataques se tornaram tão frequentes que espelhos convexos de ponto cego foram espalhados por todos os corredores, banheiros e salas, para que os alunos possam ver se há algum espírito atrás deles e que possam se proteger. No auditório se podem ouvir gritos, batidas e arranhões vindos de dentro das paredes. Isso tem uma explicação. Há uma série de portas ligadas entre si por passagens que são como labirintos. No passado, essas passagens eram calabouços e câmaras de tortura. Há também uma sala minúscula. E aí, para não assustar os alunos, começaram a chamar de sala de limpeza, mas que na realidade foi um espaço para acumular corpos e aprisionar pessoas. E essas coisinhas macabras não acontecem só dentro do prédio. Acontecem também no terreno. Há um lago muito grande que, além de bonito, é amaldiçoado. Os relatos são de que há uma criatura habitando a água. Alguns chamam de sereia assustadora. Outros dizem que é um humanoide aquático.
mas tem aqueles que dizem que é um demônio, conjurado e deixado ali pelos soldados japoneses. Ao que parece, a criatura tenta atrair as pessoas para dentro d'água, e quem já a viu diz que é mesmo horrorosa, parece mesmo ser bem perigosa. Já a escola São Patrício também tem seu passado macabro. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, em 1941, a escola passou a ser usada como hospital. Com o nome de Hospital Geral Australiano, atenderia aos soldados aliados. Mas no ano seguinte, Singapura caiu nas mãos dos japoneses. E aí moiou, né? Se tornou um quartel-general da Força Aérea Japonesa e um lugar encharcado de sangue. Batalhas foram travadas no terreno da escola e foram bem sangrentas. Uma sala de aula foi usada como arsenal, outra, necrotério, e a capela passou a ser o refeitório dos soldados japoneses. E foi lá onde aconteceu um massacre e muitos morreram. Não é à toa que a capela é um dos pontos mais assombrados da escola. Os espíritos se materializam a qualquer hora do dia e se mostram feridos e mutilados. E apesar de ser uma capela, segundo os alunos, não é o lugar seguro e de paz que deveria ser, porque as pessoas se sentem incomodadas, vigiadas e passam mal. Alguns já foram tocados pelos fantasmas. A sala de aula, que foi transformada em arsenal, também acabou se tornando um depósito de corpos, já que não tinha mais espaço no necrotério. Essa sala ficou tão assombrada e com uma energia tão ruim, perigosa, que representantes de várias religiões diferentes se uniram em muitos rituais para tentar limpá-la, mas não deu muito certo, já que parece que os espíritos ficaram ainda mais irritados e se materializam, apavorando e atacando, tanto fisicamente quanto espiritualmente, a alunos e professores. Isso sem contar nos soldados mortos, arrebentados, vagando por todo o prédio. A escadaria principal é também um ponto com atividade sobrenatural muito forte. Durante as batalhas de tomada do prédio, os japoneses enviaram a infantaria, mas sem armas pesadas e nem explosivos, porque eles não queriam estragar o prédio. E um soldado japonês recebeu ordens para entrar primeiro e abrir caminho. Ele deveria atirar em qualquer um que estivesse na frente. Subindo as escadas, que à época eram de madeira, foi atirando em todo mundo. Não poupou nem os civis que desciam apavorados tentando se proteger. O que ele não sabia era que no topo da escada havia um soldado britânico já esperando por ele. E assim que o japonês olhou para cima, foi baleado na cabeça. A escada ficou vermelha de sangue de todos os que foram mortos nela, e mesmo com as tentativas de limpá-la, o sangue voltava. Isso também aconteceu às paredes. Cheias de sangue, por mais que a limpassem, o sangue sempre reaparecia. O soldado japonês também não foi embora. Ele continuou a ser visto, subindo as escadas com a sua arma, porque queria cumprir sua missão. Em 1946, o São Patrício voltou a ser escola, mas trazendo as marcas de tanto horror. A primeira providência, então, foi retirar a escada de madeira e substituí-la por uma de concreto. Durante as obras, 5 pedreiros morreram de um jeito inexplicável. Do nada, sentiram muito sono, adormeceram e horas depois foram encontrados mortos. A escada de concreto foi feita, mas o fantasma do soldado continua a aparecer, e as manchas de sangue também. As paredes que foram pintadas e repintadas também se enchem de sangue que escorre do teto e depois some. E quando todo mundo pensava que todas as coisas tenebrosas que haviam no prédio já tinham sido encontradas, veio a surpresa. Em 1970, houve outra reforma para que outro salão fosse construído. E a obra parou quando, durante os trabalhos, foram encontrados dezenas e dezenas de esqueletos sem cabeça, crânios e uma espada de samurai. Alunos e professores foram obrigados a lidar com isso. Mas e aí? Em qual dessas escolas você quer se matricular? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você ainda não é um paciente desse sanatório, se inscreva e se interne. Ativa o sininho e deixa o seu like, que é muito importante. Se quiser me ajudar a cuidar dos nossos bichinhos comprando ração e remédios, tá aí o nosso Pix. E também pode ser um padrinho ou madrinha pelo Apoia-se. Todos os links estão na descrição. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite.